dizer que a fonte possui uma qualidade que, aliás, que nós, enquanto centelhas, possuímos uma qualidade que na fonte estaria ausente, ou seja, a própria capacidade de ter consciência da própria existência. Por isso, se o fato de ter consciência da existência enquanto personalidade, isso deveria também estar incluído na fonte, na essência. Então já estamos falando mais de um ser que é simplesmente uma amorfidade ou uma luz impessoal. Mesmo que fosse uma luz, digamos assim, essa luz ela teria que ter em si a capacidade de reconhecer que ela própria seria essa luz. Ou seja, já haveria consciência. Então seria um indivíduo. Ok? E quando você diz que quando você ou qualquer outra pessoa que compreende assim dessa forma, que vai retornar para a luz, e para isso você precisa eliminar a sua própria consciência de existir para se fundir ao uno, isso não parece ser muito filosoficamente lógico, porque esse ser uno, esse ser único, teria expandido as centelhas para que elas então sofressem as condições na ignorância, para depois de um grande esforço retornar a fazer parte do uno. Ok? Alguns dizem que é apenas para que ele possa experimentar uma coisa que ele não seria capaz de experimentar enquanto luz. Isso sinceramente falando, me parece uma forçação de barra muito grande, porque essa fonte de existência precisa experimentar sofrimentos para se realizar de uma maneira que ele não consegue se realizar em termos de felicidade enquanto luz. Quer dizer, é basicamente um estado de espírito masoquista, que precisa sofrer para, sei lá, ser feliz. Não é o caso. Sinto muito, é muito complicado no sentido prático, na hora de racionalizar em termos efetivos na compreensão do que é o que não é. Então, essa compreensão de Deus enquanto luz, ela é válida, ela é aceitável do ponto de vista terapêutico, que te acalma o coração, é um banho de luz que você está tomando, etc. Isso é válido, ajuda. Mas não pode ter a pretensão de querer explicar a realidade como um todo, porque as perguntas que são levantadas a partir daí como consequência não encontram respostas qualitativas para dar uma resposta adequada para um pesquisador, ou um perguntador, ou um questionador interessado realmente, seriamente no assunto, tá bom? Então pode ser aceito como um recurso psicológico, emocional, mas necessariamente não como um recurso teológico, metafísico, efetivo para uma conclusão final da questão, ok? Bom, eu vou parar aqui agora, esse vídeo ele ficou assim um pouquinho longo, né? São quase 40 minutos de vídeo, porque eu realmente não estava pensando em fazer em falar sobre o porquê da formulação do vídeo. Mas enquanto eu comecei a gravar, eu comecei a pensar, vem cá, será que eles estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Por que eu estou falando tudo isso? E então eu vi a necessidade de voltar a trazer o ponto de volta para tornar claro o porquê disso daqui, a importância disso, para não ficar parecendo apenas uma divagação teológica abstrata ou uma doutrinação espiritual. Não é nada disso, tá? Isso daqui é uma análise profissional das coisas que nós acreditamos acreditar ou entendemos como realidade. Depois a gente vai falar especificamente do seu personagem, ou seja, aquele ser que você acredita ser, que você acredita que você é, o personagem que você está vivendo, que é o personagem Gláucia, o personagem Ana, o personagem Helena, o personagem Patrícia, enfim, o personagem Adriana. Esse personagem, nós vamos falar sobre esse personagem, não se preocupe, tá? A gente vai falar sobre ele, a gente vai focar nele, nós vamos estudar esse personagem, só que nós vamos estudar o personagem como personagem, não como sendo você o ser real. Entendeu? Porque a minha função não é aprofundar o autismo da existência do espírito, mas dar condições para que o espírito se recupere desse problema, ou seja, e tenha condições de se emancipar
desse aprisionamento conceitual de existência em que o espírito se encontra vivendo personagens atrás de personagens de uma forma redundante, repetitiva e desgastante. Então, e inclusive que não traz felicidade, né? A pessoa fica, enfim, angustiada, confusa e ansiosa e sempre é a mesma coisa. Então, é como se diz, né? Não é dar o peixe para o pescador, não é dar o pão para a pessoa, mas ensinar a pessoa a produzir o próprio pão, dar à pessoa as condições pelas quais ela poderá fazer a sua própria pescaria aí e quem sabe até se alimentar. Apesar de que eu sou vegetariano, né? Eu não ensinaria uma pessoa a pescar, mas eu sei fazer pão. Tô brincando, tá bom? Eu vou encerrar aqui e vou abrir o próximo vídeo então para falar mais já diretamente sobre a ideia de Deus como sendo uma pessoa e as vantagens que teria a partir dessa concepção, e com isso nós vamos poder entender um pouco a mente de Deus do material, ok? Namastê, vamos lá então.